Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Stonecast. Aqui vocês estão com o Caio só hoje, sem Lucas, só eu pra conversar com vocês. A gente tá dando uma mudada na programação do canal. A gente vai tentar postar 3 podcasts por semana, 2 mais curtinhos, mais objetivos, com um só apresentador, sendo, nesse caso, desse podcast 2, eu, o próximo Lucas, e a gente vai postar geralmente no fim de semana um podcast maior, que é o que a gente conversa sobre temas juntos. Bom, hoje eu queria falar com vocês sobre um tema bem popular no mundo do futebol. Isso mesmo, caso vocês não saibam, caso vocês não tenham visto o primeiro vídeo de introdução, o trailer, eu sou fascinado por futebol. Futebol sempre foi minha paixão, minha vida foi sempre baseada no futebol. Desde os 3 anos eu jogo futebol. Normal, jogo no videogame, assisto, eu sou completamente fanático por futebol. Sempre torci pro São Paulo Futebol Clube desde criança, amo. Esse time é minha vida. E recentemente, para 2014, 2015, eu comecei a acompanhar muito mais o futebol europeu. Isso se tornou uma paixão minha, eu sou assíduo torcedor do Tottenham, acompanho as Champions League, eu acompanho a liga inglesa, às vezes a francesa também, que eu gosto de assistir. Eu sou fanático por futebol e é uma paixão minha. E nesse último dia, dia 18 de abril, foi anunciada que pra mim, se for pra frente, a morte do futebol europeu. E é sobre esse o tema hoje do podcast, a Superliga Europeia. Bom, pra quem não conhece muito como funciona a estrutura do futebol europeu, eu vou explicar para vocês. Atualmente a gente tem 3 competições continentais na Europa. A UEFA Champions League, a UEFA Europa League e a UEFA Super Cup. Que são elas? A UEFA Champions League é uma das competições mais tradicionais da Europa. Ela consiste em 32 times que participam de uma fase de grupos, onde tem 8 grupos. Os 2 primeiros passam e você vai tendo uma disputa de mata-mata depois nas oitavas de final, as quartas, semis e a final. Ela é feita pela, como diz o nome, pela UEFA. Nasceu em 1955, é a liga mais tradicional de futebol do mundo para mim. Na minha opinião, junto com a Copa do Mundo. É lá que você vê momentos históricos ótimos na história do futebol. O milagre de Istambul é um exemplo, a virada do Tottenham para cima do Ajax é o mais recente, a remontada que teve Barcelona incrivelmente aplicando um belo 6-1 no Camp Nou para eliminar o Paris Saint-Germain. E tem momentos como o Celtic e Barcelona, que o Celtic deu 2 chutes no gol, o Barcelona deu 33 e mesmo assim o Celtic ganhou. Então, é uma liga extremamente tradicional, é a liga mais poderosa, onde tem mais patrocinadores, a final é um baita espetáculo. É simplesmente a essência do futebol está na Champions League. Também temos a Europa League, que é uma liga secundária, geralmente quem não consegue se classificar para a Champions classifica para a Europa League, que ela é maior, ela tem 32 avos de final antes das oitavas e ela pega todo mundo que fica em terceiro na fase de grupo da Champions vai para a Europa League. Não é tão respeitada, não tem tantos momentos históricos, mas é uma liga respeitosa de ganhar. Você ganha um título continental e aí que a gente entra na UEFA Super Cup. Os 2 vencedores, UEFA Champions League e Europa League, eles se enfrentam para ver qual é o maior time da Europa. Que geralmente quem ganha é o time que ganha Champions, mas é legal pensar que o time que ganha a Europa pode ganhar o time que ganhar do time que ganha a Champions. Enfim, ontem tivemos o grande pesadelo para a UEFA e para os fãs de futebol e para as instituições de futebol também. Florentino Pérez, o famoso, o cara que vendeu Cristiano Ronaldo por ele ser velho demais para a Juventus, ele anunciou uma Superliga na Europa. E no papel parece ser uma ideia boa.
tirar dinheiro da UEFA e da FIFA, que são, para quem assiste futebol sabe, são instituições corruptas. É uma boa ideia no papel, mas o jeito ganancioso, mal feito, porco que o Florentino propôs nessa Superliga e o fato de ter 12 times que aceitaram essa proposta de participar, isso me deixa maluco. Como que ela funciona? São 20 times que entrariam nessa competição, 2 grupos de 10. E o bagulho o problema tá que 15 desses 20 times seriam times fundadores. Eles teriam acesso garantido para essa liga todo ano. Isso já mata completamente a essência da Champions, que é você se classifica pelo seu mérito na sua liga doméstica e não por você ser um clube fundador. Isso é basicamente os ricos ficando mais ricos. Então, por exemplo, nesse ano a Premier League tá com o West Ham, agora está em quarto lugar se classificando para Champions. O West Ham é um time com, com bem menos dinheiro do que os top 6 da Inglaterra. É um time que está jogando futebol muito bonito. Não tem craque nenhum no time, mas todo mundo joga muito bem. Tem o Souček fazendo uma temporada incrível, o Kufal, o Lingard. Então, é uma temporada magnífica do West Ham. E aí, por que ele não seria... Por que o Tottenham teria que ir na frente do West Ham para uma Liga Europeia? O Tottenham nessa temporada tá mal pra caramba. Sempre pipoca nos jogos decisivos, não ganhamos um título faz 12 anos e vai indo para uma Liga Europeia. E nesse caso o West Ham não iria. Esse é o maior problema para mim em relação a essa liga. Mas ainda tem outros problemas nessa formação. 12 times seriam fundadores. E teriam mais 3 que não aceitaram a proposta para participar dessa liga, que eu vou falar mais pra frente. A questão dos jogos ser na metade da semana é uma questão legal. É uma questão suave. Tipo, os jogos não atrapalharem os jogos de ligas, tranquilo, não tem nenhum problema. E aí, não teria oitavas de final, já seria direto para as quartas, e aí funcionaria mais ou menos como se fosse a Champions. Que aí é a final, local neutro, funciona basicamente igual a Champions, o campeonato. O maior problema é isso, é um tapa na cara de quem ama o futebol, é um tapa na cara das instituições de futebol que não fazem parte desse grupinho, dessa panela que o Florentino montou. É um tapa na cara para quem gosta de ver o jogo bonito, é um tapa na cara de quem assiste. É simplesmente um tapa na cara do futebol, da essência do futebol. Onde que a gente vai ver um Davi versus Golias agora? Onde que a gente vai conseguir ver histórias como a remontada, ou histórias como o Celtic ganhando do Barcelona, como o Porto ganhando a Champions? Como a gente vai ver isso? Ou até nesse ano, nesses últimos anos. Você vê o Porto chegando onde chegou, eliminando a Juventus. O Ajax e o Tottenham chegando numa semifinal da Champions de 2019. Como a gente vai ver isso numa Superliga Europeia, onde que todo jogo vai ser PSG? PSG não, porque eles não estão, graças a Deus, eles não estão nessa liga. Mas Real Madrid e Barcelona. Aí na outra semana tem Real Madrid e Chelsea. Aí Real Madrid e Tottenham. Aí Real Madrid e Manchester City. Aí Juventus e Real Madrid. Cara, não tem graça um campeonato assim. A gente vê Champions, tudo bem, a gente quer ver um PSG Bayern, a gente quer ver um Real Madrid Barcelona. Mas, cara, isso tira toda a mágica, porque não vai ter merecimento nenhum desses times estarem lá. Imagina, o Real Madrid foi rebaixado para a segunda divisão e ainda vai jogar tipo um campeonato no nível da Champions, só porque ele é um fundadorzinho. É muito horrível isso. Tira toda a graça do futebol. Eu até gaguejo falando disso, porque, cara, é tão absurdo. Eu tô tão abismado com essas notícias que, pra mim, isso é tipo a morte do futebol. Como que clubes aceitaram fazer parte de um bagulho tão absurdo? E aí eu tenho a resposta pra vocês, quem está ouvindo no meu podcast. É pelo dinheiro. O pessoal,
cada clube que aceitou, que eu já vou chegar neles, vão ganhar 400 milhões de dólares só por aceitar a participar desse campeonato. E aí, o que acontece? Vai ser os ricos ficando cada vez mais ricos e os pobres nunca vão crescer. E vai gerar uma disparidade tão grande, que já é muito grande hoje, sem essa merda. Vai criar uma disparidade tão grande que vai matar o futebol, cara. Isso vai matar o futebol. E pra quem assiste tem que estar tão revoltado quanto eu tô revoltado com uma merda dessa. Com um campeonato feito só pra enriquecer os ricos. Isso vai acabar com o futebol, cara. Eu vejo alguma pessoa defendendo, porra, só vai ter jogão, só vai ter jogão. Cara, eu assisto a Premier League, eu posso falar do coração. Eu tem dias que eu prefiro ver um West Ham e um Aston Villa do que um Chelsea e Liverpool. Porque o nível é altíssimo de futebol lá. Você não precisa ter esses times grandes. Você não precisa que só os ricos enfrentem os ricos para ter um jogo de futebol legal. Pô, todo mundo que vê a Champions pode concordar comigo. Eu fiquei maluco torcendo pro Tottenham. Eu tava torcendo muito pro Porto esse ano. O Lyon. O pessoal não fala tanto do Lyon. Eu sou fanático pelo Lyon. Allez, Lyon. Eu amo a proposta, a técnica de jogo do Olympique. Eu acho o time incrível. O jeito que eles jogam. A filosofia deles é incrível. Eles chegaram na semifinal ano passado e ninguém fala deles. Imagina para um Lyon, para um Ajax, para chegar nesse nível assim de novo. Cara, isso é estúpido. Enfim, vamos falar dos times que aceitaram essa marmelada, falta de essa falta de caráter do futebol europeu. Da Inglaterra a gente tem os dois Manchesters, o Liverpool, o Chelsea, o Arsenal e o Tottenham. Eu acho muita falta de caráter desses times, principalmente do Tottenham e do Arsenal. Eu sou torcedor do Tottenham, mas eu corneto mesmo. Porque, porra, olha o quão mal o time do Tottenham tá nessa temporada. O quão estúpido é a gente se classificar para uma Champions. Eu torço, como lá o torcedor fala, não, ainda tem chance. Cara, a gente tem um elenco pífio, com alguns superastros. A gente perde jogo que era para ganhar. A gente, quando tá na frente, recua o time e perde. O Arsenal. O Arsenal joga mal, não tem padrão tático. Esses dois times não iam se classificar para Champions. Aí o que eles fazem? Eles criam uma liga só para eles participarem da elite europeia. Qual é o sentido disso? O Tottenham não tem uma Champions. O Arsenal não tem uma Champions. O Manchester City não tem uma Champions, mas ele sempre está lá. Mas esse não é o ponto. Porque eles têm que estar nessa elite do futebol. Não faz sentido. Qualquer time, eles têm que ser os melhores do país. Você não pode ter um lugar marcado. Ó, eu criei essa liga porque eu paguei dinheiro e vou receber em troca depois. E aí eu sou a elite do futebol porque eu tenho dinheiro. Não faz sentido, cara. O Liverpool esse ano não iria para Champions, não iria nem para Europa League, porque ele tem que estar numa liga dessa, sabe? É revoltante. Também temos na Itália, temos a Juve, a Inter de Milão e o Milan. Também fico extremamente bravo. Eu sou torcedor da Inter. Eu tenho simpatia por... Cada país eu tenho um time. Muita gente pode achar isso escroto, eu não acho. Eu gosto de acompanhar os times. Eu sou amante do futebol. Claro que nenhum eu torço quanto eu torço pelo Tottenham, mas eu ainda torço. Tem um jogo, eu vou lá. Ah, tá passando um Inter de Milão e Milan? Eu vou torcer pro Inter de Milão. Eu acho escroto. Tô com todos os times. Eu posso falar isso de todos os times. Aí também quem aceitou na Espanha foi o Barcelona e o Real Madrid e o Atlético. O Atleti, né, como o pessoal chama. Foram esses os 12 times. E aí você pode estar me perguntando, mas Caio, cadê os times alemães? Cadê os franceses? A gente tem uma luz no fim do túnel ainda. Nenhum time alemão aceitou e o único time francês que foi convidado também não aceitou. Lembra que eu disse no início? Foram 15 chamados para serem os fundadores e só iam ter 5 que lutariam pelas outras vagas. Esses 3 que não aceitaram foram o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund e o Paris Saint-Germain. E isso me fez ter um baita respeito por esses 3 times.
Bayern eu já tinha puta respeito pelos times alemães. E o PSG eu fiquei muito feliz. Que é um time novo, é um time que tem dinheiro, podia ter mais dinheiro. Mesma coisa com o Tottenham, mesma coisa com o Manchester City. É um, é um time que tem um projeto e o pessoal fala, riqueza não compra grandeza, mas são esses atos que fazem um time ser grande, sabe? O PSG cresceu muito na minha moral por não ter aceitado participar de um campeonato desse. Eu fiquei muito feliz de saber que eles não aceitaram. Eu assisto o PSG, tô torcendo pra caramba pro PSG ganhar essa Champions. Neymar. Eu sou Neymar Zete, eu não ligo de ser Neymar Zete, eu acho o Neymar um puta jogador, o melhor jogador em atividade hoje do Brasil e do mundo. Quem não gostar da minha opinião, não goste. É normal a gente ter desavenças, ninguém precisa concordar comigo. Mas eu amo o Neymar e eu acho um puta passo pro PSG. Tem muito time de tradição. E o PSG é um time novo, ele está criando a sua tradição. Eu acho que é um passo certo para o futuro deles. E eu também acho, e eu acho também isso muito injusto. Como eu falei, os ricos ficando ricos. Mas tem muito time com muita mais tradição do que o Tottenham, o Arsenal, o Manchester City, que não tá. O Nottingham Forest ganhou tantas Champions. O Ajax, o Benfica, o Porto. Esses times, eles têm muito mais tradição europeia do que o Tottenham, o Arsenal, esses times que aceitaram fazer, que eles estão se autodeclarando elite. É muita sacanagem, é muita sacanagem. Isso só vai fuder com o futebol. E quem percebeu isso foi a UEFA. A UEFA se manifestou, claro, né? A maior competição deles. E eles falaram: jogadores que estiverem nesses times não vão jogar a Copa, não vão jogar a Eurocopa, né? Não, não vão jogar as ligas domésticas, vão ser rebaixados. E eu geralmente não concordo muito com a UEFA, mas dessa vez eu tenho que concordar. Eu acho absurdo isso. E eu sei que eu tô parecendo um disco quebrado, falando e falando das mesmas coisas. É porque é tão absurdo, é tão imoral com os outros times, é tão feio pro futebol, pro esporte que a gente ama, o esporte que a gente chama de... que ficou muito conhecido como joga bonito. É muito feio uma coisa dessas. É triste, sabe? Por que o Florentino Pérez teve essa ideia? A ideia, a ideia não é ruim, mas por que ele resolveu fazer desse jeito estúpido? É estúpido, é estupidez. Aí o pessoal tá falando. E os clubes, eles alegam que aceitaram por conta da pandemia, porque não estão ganhando dinheiro. Ah, tá, o Manchester City não tem dinheiro, o Real Madrid não tem dinheiro, o Barcelona não tem dinheiro. Eu sei que a pandemia complicou muito a situação do futebol, mas mesmo assim eles ganham dinheiro. E isso é culpa dos próprios clubes que pagam salários exorbitantes para os jogadores. Eu acho que jogador tem que ganhar bem, tem, mas também o Neymar ganha R$ 1.000 por minuto. O Messi tem um contrato que vale milhões e milhões e milhões e milhões. O Cristiano Ronaldo, mesma coisa. Por que o futebol está super inflado? Por conta dos próprios times. E agora eles reclamam que eles estão com pouco dinheiro. É justamente por isso, porque eles inflam os salários, inflam os valores de transferências. O pessoal faz o Haaland valer 300 milhões, o Bale chegou a valer 300 milhões, o Neymar vale 200 milhões de dólares, se fosse reais até que tava mais suave. Cara, é tudo culpa dos próprios clubes. E aí eles vão fazer isso para sacanear ainda mais quem sacanear ainda mais quem ganha menos. Isso é a coisa mais estúpida da história do futebol, cara. E eu fico sem palavras. Estou 20 minutos falando da mesma coisa, de quão estúpida é essa ideia. É, é simplesmente imoral, é ruim. Não tem outra coisa. Não tem como defender uma coisa dessa, sabe? É triste. E agora a UEFA também disse, quem aceitar participar disso não vai ter todos os títulos da Champions tirados.
o que significa isso, cara? Para a história do futebol. Eles estão manchando a história dos próprios clubes para ganhar mais dinheiro, sabe? Eles estão indo contra a própria vontade dos fãs. Eles estão indo contra a própria moral do futebol e eles vão apagar a própria história fazendo isso. Por exemplo, temos 4 times ainda vivos na busca pela Champions desse ano. Temporada 2021, se eu não me engano. Temos Paris Saint-Germain, o único que está na Champions que não aceitou. Temos Chelsea, que aceitou essa Superliga. Temos Real Madrid, que aceitou essa Superliga. E também temos... Temos o Borussia, não. Temos o Manchester City, isso. Eu me esqueci dos times que estão. É o City, o Chelsea, o PSG e o Real Madrid. 3 deles aceitaram essa Superliga. Imagina se a UEFA tira esses 3 da competição. O PSG vai ganhar porque eles tiveram mais moral. E também eu imagino o quão ruim isso vai ser para a história do PSG, porque ele vai ganhar a sua primeira Champions por WO praticamente. E eu tenho certeza que muita gente vai achar isso tapetão, tal. Não é tapetão. Eles só fizeram certo. E o foda é que isso vai acabar com a história de muito time. E vai acabar com a história de times que não tem nada a ver, como o PSG. Eles vão ganhar uma Champions porque os outros 3 times saíram da competição. E muita gente vai chamar de marmelada, muita gente vai desmerecer o próprio time. E aí eu paro para pensar, eu quero que vocês que estão ouvindo também, ouvintes, pensem, o que vai ser do futebol daqui para frente? Se essa Superliga for para frente, do jeito que foi proposta pelo Florentino Pérez, que é um homem maluco, se não ficou claro ainda, o que vai acontecer com a Champions, o que vai acontecer com a Copa, o que vai acontecer com as ligas domésticas. Porque imagina, eu vi praticamente os 6 times de topo da Inglaterra iam sair da Premier League. O que acontece com o campeão esse ano? Vai ser o West Ham? Não sei. Vai ser o Leicester? Não sabemos. O que vai acontecer, por exemplo, com a seleção brasileira? Vamos jogar a Copa no ano que vem. A gente não ia poder usar o Alisson, Thiago Silva, a gente não poderia usar o Firmino, não poderia... Quem mais? A gente não poderia usar Vinícius Júnior, Rodrigo, o Arthur. A gente não podia usar um monte de gente. Imagina a seleção espanhola, uma seleção inglesa. Sabe, é um baita tiro no pé isso. Imagina uma Copa do Mundo sem Messi, sem Cristiano Ronaldo, sem esse pessoal. Eu fico sem palavras, porque é absurdo, é simplesmente absurdo. Se a Superliga Europeia for para frente, acaba o futebol mundial. Você pega os times, entre aspas, com mais tradição, e você vai isolar eles do resto do planeta. E aí o futebol vai destruir, e não vai ter mais. O Miranda e o Ozil se posicionaram. Eu achei muito bonito o que eles falaram. Eles estão tentando evoluir o futebol, tirando a parte bonita do futebol. Eles estão quebrando o sonho de muita gente que quer jogar futebol. Eu sempre quis ser jogador de futebol, sempre foi um puta sonho meu. E eu sempre quis jogar uma Copa, e eu sempre quis jogar uma Champions. Imagina a sensação de você estar num campo, começar o hino da Champions. Você está numa competição tão histórica, grandiosa, que tem uma história tão linda, e você jogar ela é a maior honra que o jogador pode ter, sem ser jogar uma Copa. E você vai lá, e só por conta do dinheiro você vai tirar essa história linda e vai construir outra história marcada com impureza, marcada com imoralidade. É triste pensar o quanto o futebol virou só um jogo de dinheiro hoje. Não é mais por amor, não é mais pela alegria dos fãs. Os times estão virando as costas para as próprias pessoas que fazem o time estar nesse patamar.
É triste, é a gente que compra a camiseta, é a gente que vai no estádio, é a gente que apoia o time, independente da fase, sabe? E eles virarem as costas para os fãs, assim é simplesmente triste, sabe? Eu não tenho mais o que falar, eu acho que meu ponto de vista ficou bem claro sobre isso. É um podcast mais curto porque a gente quer ser uma coisa mais ágil, mais rápida para vocês entenderem. É, eu deixei meu ponto de vista bem claro que eu odiei a Superliga da Europa, eu acho totalmente imoral e espero que hoje é dia 19. Espero que daqui para frente a gente tenha mais notícias. Talvez semana que vem eu possa retomar o tema para trazer mais fatos para vocês sobre o que vai acontecer, o que não aconteceu. Já tem rumores, por exemplo, do do Chelsea quererem sair e o Tottenham também. Espero que seja verdade, mas vamos ver, né? O mundo é uma caixinha de surpresas, o futebol é uma caixinha de surpresas, mas com a criação da Superliga, né? Estão querendo tirar até essa frase do nosso divertimento. Enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu vou desejo uma ótima semana para vocês. Não sei se isso vai hoje, dia 19, ou amanhã, dia 20 no ar. E aí a gente vai saber se o que vai acontecendo. Talvez semana que vem eu volte com esse tema ou traga outro tema diferente. Digam aí nos comentários o que vocês querem ver eu falar, o que vocês querem ver o que o Lucera fale, ou o que nós dois falemos. Muito obrigado pela sua audiência. Deixe sua opinião também. O que você acha dessa Superliga? Muito obrigado e adeus.